Olha só o que diz o artigo 24, que muitas pessoas se perguntam, lei, eu tenho lá, deixa eu só pegar aqui o total de quantos deputados nós temos atualmente. E 513 deputados. Nós temos 513 deputados. Eles são divididos em comissões. E você fica imaginando, será que toda vida eu tenho que reunir esses 513? Portanto, são 257 deputados, a maioria absoluta, sabendo, como já disse, que eu posso votar pela maioria simples, de repente. Observem aqui o que diz o regimento interno. O que é que cabe às comissões, de acordo com sua competência? Discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Agora, veja esses dois. Discutir e votar projetos de lei, dispensar da competência do plenário. Isso significa que eu posso ter o projeto de lei aprovado sem nem ir para o plenário. Ele é aprovado na comissão mesmo. Quando é que ele tem que ir para o plenário? Está escrito aí. 132, parágrafo 2º, é quando 1/10 dos membros da casa recorrem para que isso vá ao plenário. E também tem que ir ao plenário se for uma lei complementar, se for um projeto de código, um projeto de iniciativa popular, ou então de comissão, projeto para comissão, matéria que não pode ser delegada, que é um assunto que nós vamos ver, porque uma modalidade de lei é a lei delegada, que é uma lei que o legislativo autoriza o executivo a elaborar a lei. Mas tem alguns assuntos que não podem. Então, esses assuntos que não podem ser delegados, eles têm que ser apreciados pelo plenário. Assuntos que vieram do Senado, porque o processo legislativo funciona assim, você tem a casa que inicia e a casa que revisa. Ele tem que ser aprovado nas duas casas, sem alterar uma vírgula. Se mudar alguma coisa, aquilo que mudou tem que voltar para uma nova votação na casa anterior. Claro que, se a outra casa já alterou, eu não preciso depois fazer esse ping-pong e mandar de novo para ela, não. Tem que ter, portanto, duas aprovações. Então, se uma casa altera, volta para a casa anterior, em que estava, para que ela aprecie e concorde ou não com aquela alteração. E se ela alterar de novo, vai de novo para outra casa alterar aquilo, concordar ou não com aquilo. Então, os processos que vêm do Senado, ou que foi emendado por ele lá, né, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas. Então, exige que o plenário da outra também aprecie. Se os pareceres forem divergentes nas comissões, um parecer aprovando ou outro reprovando, então tem que ir para o plenário. E, como foi dito no vídeo, se for regime de urgência, se for solicitado isso pelo executivo, então tem que ir ao plenário. Tem um outro ponto aqui que vocês podem, de repente, ter dúvida, é quais são as comissões. As comissões, elas são determinadas no regimento interno. Então, vejam a importância que tem o regimento interno. Ela determina. Então, olhando aqui a da Câmara do Deputado, são várias, vamos olhar algumas. Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, e cada um com suas atribuições. Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Constituição, Justiça e Cidadania, essa é mencionada constitucionalmente, então ela tem que existir. Tá? Ela cuida do aspecto legal, veja o que diz a primeira linha aí, aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, ou seja, até a redação. Por isso que em alguns órgãos legislativos se chama de Constituição, Justiça e Redação. Né? Na Câmara dos Deputados se chama Constituição, Justiça e Cidadania. Comissão de Defesa do Consumidor e por aí vai. Ó. Vamos ver aqui só. Essas são as permanentes, nada impede as temporárias. Tem aqui 19, Comissão de Turismo. 24, Defesa dos Direitos da Mulher. Vai até a 25ª, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E depois eu tenho as temporárias. As de inquérito eu já falei no vídeo para vocês. As especiais, por exemplo, para apreciar uma PEC, é constituída uma comissão só para aquela PEC. E as externas, quando há necessidade de fazer uma comissão para representar externamente, podendo ser instituída pelo presidente da casa,
para cumprir missão temporária, sujeita da deliberação do plenário, quando importar ônus para casa. Pode ser para o exterior, pode ser perante um órgão, uma missão junto com uma missão diplomática. Né? Então, essa é o que prevê o regimento, né, da Câmara dos Deputados. Então, é importante a gente falar do processo legislativo. O processo legislativo é como é feita a lei. Ele é a base do que vocês estudam com o nome de direito processual. O direito processual nasce da análise do processo legislativo. Então, a gente tem um direito processual judicial e tem o direito processual legislativo também, como também o direito processual administrativo. Basicamente, é um controle do poder estatal, é um controle do poder público na elaboração de leis. As leis não podem ser feitas de qualquer maneira, elas têm um procedimento específico. Aí eu coloquei onde está regulado o órgão legislativo, dessa função legislativa, federal, na Constituição Federal 5969, os estaduais, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, fala ali no artigo 44 a 51, e a Lei Orgânica do Município de Natal, por exemplo, do artigo 36 a 43, regulam o exercício dessa função. É importante dizer que essa função legislativa, desempenhada pelo Poder Legislativo, não é exclusiva dele. Para usar uma palavra mais ampla, a função normativa também cabe aos outros poderes. O Executivo faz normas que nós temos que observar. Quem diz qual é, por exemplo, a nota que vocês precisam ter para ser aprovado na disciplina, e com toda a força, toda a validade jurídica, é uma resolução da UFRN, não é nenhuma lei. E mesmo assim, nós temos que obedecer. Porque há uma margem de atuação para o Legislativo, para o Executivo também fazerem normas. Eles apenas não têm essa competência originária, é de acordo com a necessidade para regular as diversas situações que surgem e para regulamentar o cumprimento das leis. Aí está o que eu vinha falando. Existe um direito processual. Dentro desse direito processual, nós temos um processo legislativo e existe uma coisa que a gente chama em processo, que é a diferença entre procedimentos gerais e procedimentos especiais. Gerais são aqueles procedimentos que servem para atender às mais diversas circunstâncias. E especiais são procedimentos para casos específicos. Na Constituição de 88, a gente tem um procedimento geral que a gente chama de processo legislativo ordinário. E os demais são processos legislativos especiais, ou seja, ritos diferenciados, mais adequados para alcançar certos objetivos e que seguem um padrão específico. Em tudo, é preciso, a gente falando um pouco da ordem jurídica, lembrar que, em primeiro lugar, está a Constituição de 88. Ela diz como uma lei pode ser feita e como uma lei pode não ser feita. Pode ser retirada da ordem, retirada da ordem jurídica. Então, a Constituição, ela ensina o ordenamento jurídico e estabelece toda a cadeia de procedimentos, quem é que tem autoridade para fazer o quê, quem é que tem autoridade para dizer que eu sou obrigado a fazer alguma coisa. E estabelece, assim, na ordem jurídica, uma relação de dois tipos de relações, uma de coordenação e outra de subordinação. Coordenação é uma relação horizontal entre todas as normas que têm igual força e uma não manda na outra. Então, nas relações de coordenação, eu vou ter aí, por exemplo, as leis municipais que eu tenho que observar, as leis estaduais, as leis federais, estão todas em relação de coordenação ali. E existe a relação de subordinação, que é uma relação vertical. Nessa relação de subordinação, eu tenho, em primeiro lugar, as normas que eu chamo de constitucionais. O que é que está nesse primeiro lugar que comanda toda a ordem jurídica? O texto constitucional, o ato das disposições constitucionais transitórias, preâmbulo da Constituição, as emendas à Constituição, e eu acrescento as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então, são as normas constitucionais, tudo mais tem que observar essas normas.
Abaixo delas estão as normas que eu vou chamar de ordinárias. O professor Paulo Lopo disse que lei ordinária é feita por gente ordinária, mas não é nesse sentido. Ordinária no sentido de que são as comuns, as da ordem do dia. Não confundir com lei ordinária, que é o procedimento comum de legislação. Aqui eu estou querendo me referir a uma categoria geral de normas comuns, todas aquelas que estão subordinadas à Constituição. E existe uma categoria de normas, são normas regulamentares. É a categoria mais inferior. São as normas, por exemplo, como a resolução da UFRN, que eu falei há pouco, que se subordina a essa estrutura superior, que são as ordinárias, que, por sua vez, se subordina da Constituição. É a lógica que eu falei da extensão elétrica. Eu tenho que obedecer toda essa sequência. Se eu coloco o dedo numa tomada elétrica, num ponto de energia, eu levo um choque? Não testem, por favor. Eu já fiz isso inadvertidamente. Sim, leva um choque. E se eu colocar uma extensão elétrica, aqueles cabos elétricos até 2 metros, que eu vou, conecto uma ponta lá na tomada e tem a outra ponta. E eu pego, conecto uma outra extensão, espero que o cabo seja de uma dimensão que suporta a transmissão de energia, coloco uma outra extensão nessa ponta e outra lá, e lá na frente coloco outra extensão e emendo uma na outra. Pergunto, você colocaria o dedo na ponta lá no final? Provavelmente não. Por quê? Porque ia levar um choque. Ou seja, eu tenho uma transmissão de força em toda essa cadeia. É a mesma coisa nesse circuito elétrico, é a mesma coisa da relação de subordinação. Só porque uma norma é meramente regulamentadora, não quer dizer que ela não tenha força jurídica, eu não tenho que obedecê-la. Tenho. Porque a força que chega lá no final é a mesma força que emanou da Constituição. Ela não tem menos importância porque ela está dotada da força que a Constituição dá. Se houver uma inconstitucionalidade, é como se no meio do caminho eu tivesse quebrado, soltado essa extensão. E se houver uma inconstitucionalidade, significa que não tem força jurídica naquele último ato. E aí vocês têm uma belíssima ilustração que eu tive a oportunidade de registrar, fiz esse registro fotográfico lá do prédio central do Congresso Nacional. Nós temos as espécies normativas, que são exatamente os tipos de processo legislativo que nós temos. As emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas aí são normas que, excetuando as emendas à Constituição, porque ficam no patamar das normas mais em cima, todas as demais estão no mesmo nível intermediário nessa escala de normas que eu disse a vocês agora, acima das regulamentadoras. Elas estão entre si em situação de coordenação. Vamos estudar isso mais à frente.